Estados Unidos vai para casa, 2026 vai vir muito forte. Pode botar aí que os Estados Unidos vai vir melhor do que já está. Vai, rapaz, se não brigar para ser campeão, eles vão brigar realmente. Eles têm na essência deles que eles podem ser campeões. E eles vão brigar por isso. Tá? Não que agora eles não tivessem feito. Mas eu acredito que em casa você ganha um pouquinho mais de fôlego. Né? Então, só queria deixar isso relatado e vamos esperar esse jogo que a gente está mencionando aqui de sexta-feira, entre Holanda e Argentina. Eu não tenho muito o que dizer, gente, porque assim, eu sou brasileiro, aqui tem o Futebol na Fronteira, então a gente tenta sempre acompanhar o máximo possível. Às vezes é difícil, porque tem uns trabalhos. Até passa muito por isso. A ajuda de vocês, essa união da comunidade Futebol na Fronteira, eventualmente isso aumentando vai facilitar a gente, por exemplo, a ter um tempo maior, uma dedicação maior a esse trabalho e aí poder dar uma qualidade maior ainda, né? Então, enquanto isso não acontece, a gente vai focando também nos outros trabalhos que não saem muito dessa linha, mas, por exemplo, não é futebol argentino sempre. Tem o futebol dos Estados Unidos, tem outro futebol, enfim, tem os trabalhos. Como o Lucas também tem os dele, o Bruno também, o Tafarel, enfim. Mas, apesar de ser brasileiro e acompanhar também a Argentina e os Estados Unidos, eu e fica até redundante eu falar isso aqui, porque a mentalidade do americano, não só de futebol, de modo geral, é um negócio incrível, que eu fico embasbacado com a maneira deles pensarem. Esse mindset deles, tem aquela questão do sul-americano que também é muito lúdico e tudo mais, mas se você for olhar o, o real mesmo, olhar o que pode ser real, e não é pensando muito à frente, você vê os pontos e fala, pô, isso aqui dá para fazer, isso aqui realmente tal, pô, eu não pensava assim, interessante. É incrível como eles têm uma maneira de fazer as coisas. Não são a melhor, não estou dizendo que é a melhor nação, não está nada disso. Mas você vê, por exemplo, o futebol americano. Eu não acompanho tanto o futebol americano. Pelo menos não ainda, não tanto quanto eu gostaria. Mas os quarterbacks, eles estão sempre sob pressão. E aí eles encontram os lançamentos, ok, é treinar, eles são pagos para fazer isso. Mas vai fazer isso com todo mundo. Tem gente que, mesmo assim, na própria liga, não tem a mesma quantidade de acerto, que eles falam de accuracy, não tem essa porcentagem toda, quanto alguns que se destacam. Porque treinam mais, porque tem a mentalidade diferente. E muitas das vezes, o talento realmente existe ali, mas também é treinável. E eles têm essa mentalidade. Onde você não chega com talento, você chega com um trabalho. O hard work, eles tanto falam. Então é muito bacana. E no futebol isso está acontecendo. E é aquilo que eu falei, isso é incrível. Como a gente vai falar de coisa grandiosa, os grandes vão aparecer. O Pelé está aí, gente. O Pelé veio como um pioneiro no Cosmos. Ele mudou a maneira como enxergam o futebol lá, o soccer, que eles chamam de soccer, que também é uma história até bacana, o porquê que é soccer. Começou na Inglaterra, na verdade, não nos Estados Unidos, o soccer. Vai dar para fazer um vídeo sobre isso. Falei com o Tafarel uma vez que dá para fazer uma curiosidade sobre isso. E o depois do Pelé veio outros caras, antes e depois, né, que é mais naquela mesma época, o George Best, o Beckenbauer, o próprio Carlos Beckenbauer, Alberto. eu ia falar no Beckenbauer aqui agora. Então, um monte de cara, alguns jogaram com ele, como o próprio Beckenbauer, que foi até um MVP, foi um ano depois do Pelé. Pelé foi em 77 e o Beckenbauer acho que em 78 ou 76. Foi um ano antes ou depois do Pelé, que eles dão o prêmio de melhor da temporada lá. Mas enfim, começou ali. E o pessoal começou a gostar. Alguns próprios jogadores daquela geração de 94, dos Estados Unidos, que para que jogou a Copa do Mundo, você vai ver que alguns tinham como referência o Pelé também. Porque via o Pelé na época, que lotou o estádio. Na época ele era a NASL, a North American Soccer League, que é a antecessora da Major League Soccer. E aí você tinha o estádio do Super Bowl, Soccer Bowl, que tem um Super Bowl que é do futebol americano, e o Soccer Bowl, que é para eles o que é igual a NBA Finals, só que do soccer mesmo, do futebol. E aí, na época, o estádio lotou. E o padrão na época era 5 mil de audiência nos estádios. 5 mil, 10 mil. Aí na final foi 77 mil pessoas praticamente, para ver o Pelé.
Então, assim, isso foi crescendo. Ele passa muito por isso. E a galera foi gostando. Aí primeiro veio os Estados Unidos feminino, futebol feminino, que é tetracampeão mundial. Por isso que eu até vou dizer um negócio. Não me surpreenda, não me surpreenderia, não vai me surpreender se os Estados Unidos for campeão do mundo no masculino antes de algumas seleções que a gente imaginava que poderiam ser, como por exemplo a Holanda, como por exemplo a Bélgica. Isso pode acontecer antes. Porque eles têm um planejamento tão certinho que às vezes erra, normal, mas é tão bem feito e, e bem estruturado, como você vê o exemplo da MLS, que é uma liga independente e que vem dando certo, chamando a atenção de medalhões e jovens também. Enfim, é impressionante como eles têm uma cultura de excelência e que isso pode dar resultados até para a seleção chegar mais longe em Copas do Mundo. E aquilo que o Lucas mencionou. Não me surpreende nenhum momento se, por exemplo, os Estados Unidos chegar pelo menos numa semifinal em 2026. Pelo menos. Não me surpreende. Não me surpreende. Mas a gente vai comentando aqui sobre os Estados Unidos. Eu falei nem que falei até que não ia me estender muito, mas tentei ser o mais breve possível, porque é uma evolução muito grande que os Estados Unidos têm, e vamos lá, em praticamente 30 anos, tá? Porque isso tudo mudou de 94 para cá. Ok, participaram da primeira Copa em 1930 e algumas outras Copas, Olimpíadas também, mas o profissional mesmo dos Estados Unidos começou de 90 para cá. E a do Canadá começou de 2011 para cá. A primeira competição oficial do Canadá, praticamente, a Canadian Premier League, começou em 2019. E já chegou numa Copa do Mundo, depois de 36 James, anos. Posso te completar aí, ó, Por favor. Primeiro eu queria mandar um beijo para minha mãe que está aqui no Instagram com a gente. Opa! Sobre retalhos. Mamãe, beijo. Ela não gosta não que eu mande, mas eu mando. Faço questão de mandar. Ela falou, meu filho, fica com vergonha. Pronto, depois fique. Viu? Beijo, ama a senhora, tá certo? Outra coisa, cara, é que ninguém sabe, mas os Estados Unidos jogou a Copa de 90, onde não ganhou nenhum jogo na fase de grupos. Aquele grupo, é porque eu tenho que fazer meu estudo, né? O estudo do AC, que eu digo que é o que eu trago no livro, que pode ser seu. O livro pode ser seu, aí de casa. Tony Meola era o goleiro daquela equipe. E Tony Meola foi o goleiro de 94. Lalas, Balboa, Tabi Ramos, Kobe Jones. Kobe Jones acho que não jogou 90, jogou 94. Cara, eu repito, 94, se você perguntar, a maioria dos tetracampeões, de jogadores, como o Bebeto já falou em algum momento, que para ele o jogo mais difícil foi contra os Estados Unidos. Foi. O técnico de 94 era aquele iugoslavo Borovic, que treinou a Nigéria de 98. Ele é um conceituado, ele treinou a China em 2002. Ele, para quem não conhece ele, depois pode pesquisar, ele é um cara que entende muito de futebol. E ele trouxe isso para os Estados Unidos. Trouxe competitividade para os Estados Unidos. Os Estados Unidos que passa daquele grupo onde tinha Suíça, Colômbia, Estados Unidos e Romênia. Se eu não me engano, a Romênia passa em primeiro, que a Romênia tira a Argentina da Copa nas oitavas de final. Mas os Estados Unidos passa de grupo. Veja, desde 1930, né, que não tinha chegado numa semifinal, enfim. Isso foi como se fosse um recomeço para o futebol norte-americano. Assim, estadunidense, que eu acho mais correto falar isso, né? O futebol estadunidense. Então, assim, os Estados Unidos, ele entendeu que precisava virar uma chave. E eu digo a você, a chave foi virada em 1990. O futebol feminino, ele já é campeão mundial, primeiro campeão mundial, acho que em 93, primeira Copa do Mundo, se não falha a memória. Enfim, mas é os Estados Unidos é tetra, como o James bem falou aí. É o maior campeão. O Brasil, pessoal, o Brasil feminino não tem nenhum título mundial. Só para você ficar sabendo a proporção da coisa. Do jeito que a gente fala hoje no masculino, né? O Brasil é penta e os Estados Unidos não tem nada. Eles falam o inverso, tá? Eles falam o inverso.
né, que para eles é motivo de orgulho, e tem que ser mesmo, porque aquelas meninas sempre batalharam para estar onde está, inclusive fora de campo, né, com algumas outras questões sociais. Então, assim, só para falar aí o que o James falou, é um futebol, não só no futebol, né? O esporte, quadro de medalhas olímpicas, os Estados Unidos está sempre os três. Entre os três, não digo nem entre os 10. Entre os três. Pode ser de bolinha de gude a corrida espacial. Comer cachorro-quente, porque eles também têm uns esportes bem aleatórios, né? Quem não lembra daquela ESPN alternativa que passava de madrugada umas competições cara, que tu não sabe nem que existia? James, só para também não me estender muito, mas aí que tá. É aí que eu falo e vou focar nisso que é o mais principal de eu estar no esporte. Porque o brasileiro ainda vê o esporte como um fim, não como um meio. Enquanto ele fizer essa conversão, a gente vai estar onde está. Porque os Estados Unidos, o atleta dos Estados Unidos, ele não vê o esporte como um fim. Ele vê o esporte como uma formação da própria pessoa. E outra, ele vai para o esporte para poder estudar. Ele não vai estudar para poder ter o esporte. Então a liga universitária lá é uma coisa assim fora do comum. Passar em televisão, passar em streams, passar em tudo. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Só para deixar aqui também para não me estender muito. Cara, outra obrigado, coisa, porque beijo, pode falar, mamãe, fala. Beijo mamãe de novo. Um beijo para a mãe do Lucas. Então, eu até dei um aceno para ela aí, um tchauzinho tem uma forma de fazer um tchauzinho aqui no virtual, né? Aí eu fiz aqui. Nem sabia que era a mãe dele, mas enfim. Obrigado por esse comentário, porque assim, eu já falei com o Tafarel, já falei com o pessoal também, e teve uma época que, por um parceirão, um amigo mesmo que eu fiz no jornalismo, e eu sou muito grato por tudo que ele tem feito, assim, me ajudado até hoje. Eu não sei se eu falo o nome dele, porque eu também não sei. Ele não é muito de gostar de ficar dando crédito, assim, mas não sei. Mas enfim, eu até falo isso com ele uma outra hora, e se for o caso, fala aqui numa próxima live. Mas ele me deu alguns contatos, me ajudou com alguns contatos para fazer entrevista. E eu falei não sei se vocês conhecem, se vocês acompanham a NBA. Se vocês acompanham a NBA, talvez vocês conheçam, o Rolando Ferreira. Ele é o primeiro brasileiro a jogar na NBA. Cara, o cara é muito simpático, muito gente boa. Você vê que, na realidade, a maioria que a gente, como tem uma imagem da televisão, imagina que o cara é malo, então é diferente, nasceu diferente. Não, é igual a gente. Só que eles são mais focados, mais determinados, eles treinam mais. É igual. Um exemplo bobo que eu reparei, eu nem falei isso com ele, mas vou até comentar com ele, com o Rolando. Que, cara, eu falei, pô, tem algumas perguntas para te fazer, mas você pode responder quando você puder. E aí, depois eu vejo lá, faço o texto, te mando bonitinho e aí a gente vai fazendo. Perfeito. Ele falou que ia colocar tal hora do tal dia. Tava lá tal hora e tal dia. Disciplina. Ele já... Ok, ele também era assim. Mas não tenho dúvida de que ele também teve um pouco disso, ou ao menos um reforço disso, nos Estados Unidos, porque ele estudou lá em Houston, nos Estados Unidos. Ele jogou no Blazers, no Portland Blazers, e ele fez a faculdade lá. E eu até falei isso com ele, porque eu pensei, eu sempre falo sobre isso, eu quero muito poder fazer alguma coisa, se tiver dentro da minha capacidade, poder ajudar de alguma forma. É aquilo, se não for para ajudar, então nem me movo. Mas se eu puder fazer, eu quero muito. Porque eu olho para os Estados Unidos, por exemplo, como um exemplo por exemplo, como exemplo é complicado, mas olha para os Estados Unidos como exemplo no sentido de universidade. Cara, quantas pessoas a gente deve ter perdido aí por um caminho errado, desnecessário, por falta de oportunidade de captação de talentos? Quantos brasileiros a gente vê por aí que devem ter talento e não tem uma oportunidade? Não dá para contar no dedo. É muita gente. Quantas pessoas, amigos nossos de infância ou por aí que a gente vê que jogava bola pra caramba, que basquete, futebol, ou outra coisa, ou algum outro esporte, que não é tão valorizado, porque que no Brasil a ideia é de que esporte é só futebol. Mal ou menos vôlei ali, porque tem ouro olímpico, e basquete que está crescendo agora mais pela NBA do que pelo nosso próprio basquete, mas também está crescendo. Sabe? Então, assim, aí eu falei com ele sobre a questão da faculdade, como é que era lá, aí ele comentou, toda a história é muito bacana. Para quem não... Eu vou até falar com o Tafarel.
para deixar um link, vai ter um link na descrição para essa entrevista que eu fiz com ele, tá no canal dele. O Rolando Ferreira, ele, de novo, foi o primeiro jogador brasileiro a jogar na NBA. E aí ele comenta dessa situação, de que poderia ser, como poderia ser o Brasil, realmente. Eu fico imaginando como é que seria, por exemplo, uma UF da vida, uma UFRJ, uma USP, faculdades federais, ou até outras faculdades públicas, mas assim, a maioria acaba sendo federal, né? Mas faculdades onde você, saindo do ensino médio, pudesse, tendo um talento, tendo alguma aptidão atlética, você ter uma bolsa escolar, uma bolsa de atleta na faculdade. Uma coisa que um exemplo que eu sempre uso e sempre vai me intrigar, mas eu sempre uso o Michael Jordan, que é o cara gigante do basquete, para mim é o melhor, enfim, melhor, maior, eu não sei distinguir nesse caso para esse cara, mas ele se formou na faculdade, muito pela mãe, o pai também, que faleceu em 93, aquela situação triste, mas a mãe, que sempre é muito em cima com os estudos, com a educação nele, e que eu acho muito bacana isso. Primeiro a educação, depois o esporte, depois tudo esse negócio. Que a única coisa que a gente leva do mundo é o conhecimento. E por isso que a gente tenta trazer sempre essa dica cultural aqui para vocês também seguirem nessa pegada. Ele sempre pode evoluir. E, no caso, o Michael Jordan se formou na faculdade, mas eu vou perguntar a vocês, sabem no que ele é graduado? No que ele se formou? O maior jogador, ou o melhor jogador, ou no mínimo o mais decisivo da história da NBA? Em geografia. Ele se formou em geografia, ele poderia ser um professor de geografia. Você imagina o Jordan sendo professor de geografia se não der certo na NBA? Ok, é o Jordan, mas vamos colocar um jogador mediano. Se o cara não desse certo, irmão, ele já ia ter um direcionamento. Pode não ser aquilo que ele quer fazer, mas ele vai começar de algum lugar, ele vai ter um norte. Já é um baita de um começo para quem, comparado aqui ao Brasil, em muitos casos, não tem nenhuma oportunidade. Sabe? Pode falar, Lucas. Não, cara, só para completar também, porque isso aí é um assunto para a gente para estar dentro da nossa agenda, viu, James, aqui do Futebol Além da Fronteira, junto com o Bruno Tafarel e outros, para a gente falar sobre educação no esporte. Aqui, eu acho que só o teu áudio no Instagram que não está ligado. Perdão. Aí. É o seguinte, tem que estar na nossa agenda, tá, para a gente tratar isso de uma forma séria, porque é o seguinte, por incrível que pareça, os dois não andam separados, os dois andam juntos. Os dois andam juntos. Isso, como formação de um cidadão, eles têm que andar juntos. É por isso, só para completar, tem muito clube hoje, por exemplo, eu posso dizer todos as letras do Atlético Paranaense, que tem no seu corpo de funcionários um pedagogo e um assistente social. Para acontecer isso, precisa. Se um clube falar, não precisa não, você está dando um tiro no pé. Porque isso faz parte. Depois não venha dizer, o jogador, um olheiro, né? Fez assim, não, o jogador fulano não presta não, pode ir para casa. Aí depois ele fica dizendo que não deu certo na vida, entre aspas. Ele pega uma arma e atira em alguém porque foi roubar, porque foi fazer. Tem parcial, pouca, mas isso tem uma parcialidade de culpa, sim. Porque você não soube tratar aquele menino de 13, 14 anos aqui, ó. Tá informação. Tá informação, pessoal. Não é assim, não. A gente tem que parar o brasileiro tem que parar de... não sabe cruzar a bola, então vai para fora. Cara, esse ser humano, porque se ele não for um cara que vai cruzar a bola, ele pode ser um bom médico, ele pode ser um bom professor, pode ajudar alguém que vai ser um bom cara que cruze a bola. Então isso é um ciclo. Enquanto a gente não tiver essa mentalidade, você aqui também, o Tafarel falou mudo, mas não tá mais não, já ajeitei. Valeu, obrigado, Tafarel. Então, assim, enquanto a gente não tratar isso com uma certa seriedade, a gente vai estar novamente marginalizando aqueles atletas que a gente julga não ser próprio para aquele momento ali do time, mas eles têm, com certeza, eles podem contribuir muito de outras formas. E a gente, como parte da sociedade, tem esse compromisso com a sociedade de fazer isso. É porque a gente gosta de tirar
tirar nossa função de não conheço ele, então pronto, não quero saber. A gente tem essa mania, né?